Olá, mais um episódio do podcast Conexão Econômica, programa do Instituto Brasileiro em Economia da Fundação Getúlio Vargas. A ideia do podcast sempre é trazer para a discussão e levar até você temas importantes em economia e, de certa forma, desmistificar, né? Sempre a gente pensa que a economia é um tema extremamente complexo, mas faz parte do dia a dia da vida da gente. Então, a proposta desse podcast é exatamente essa, né? de traduzir temas complexos em ideias que possam ajudar a gente a tomar as melhores decisões no dia a dia. Se você acompanha esse podcast, se você acha relevante essa discussão, por favor, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, curta também, porque ajuda a divulgar todo esse conteúdo que é muito importante e pode, certamente, como já falei, ser de grande utilidade para você. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que sempre é muito importante, mas ainda agora, nesse momento, em que há essa discussão praticamente em todos os países dessa nova política tarifária dos Estados Unidos com a reeleição ou o segundo mandato do presidente Trump, que de alguma forma ele modificou ou tenta modificar as bases de negociação no comércio mundial. Então, para discutir esse tema, eu trago aqui dois grandes especialistas do IBRE sobre o assunto, a professora Lia Valls, professor Lívio Ribeiro, que são realmente pessoas que acompanham esse debate, e a nossa proposta, como já falei, é levar até você esse conhecimento, o que está acontecendo, de uma forma que a gente possa entender aí os reflexos, entender isso, como afeta o consumidor, como afeta também aquele empresário, como é que essa política tarifária, o que é que o Brasil se insere em todo esse contexto. Inicialmente, eu queria agradecer, Lia, você, agradecer, Lívio, o convite, vocês abrirem espaço na agenda de vocês. Nós estamos gravando esse programa, é importante dizer isso, em maio de 2025, porque essa discussão aí, ela está mudando, né, Lia? Todo dia tem uma coisa diferente, tem uma novidade, então é importante a gente contextualizar em que período nós estamos discutindo isso. É importante também falar que a gente tem aqui a tentativa que esse tema seja, de certa forma, atemporal, ou seja, a discussão que está colocada, ela serve como um pano de fundo de uma reflexão sobre a ideia do comércio. Então, inicialmente, eu queria aqui, e vocês fiquem à vontade, aqui a gente é um programa que quem está nos assistindo quer ouvir vocês, tá? A gente passa aqui, Lia, inicialmente, suas palavras iniciais, né, do livro também, para depois a gente já começar aí realmente sobre o programa. Né? Muito obrigada pelo convite, né, vai ser ótimo discutir aqui com meu amigo Lívio, embora a gente coincida em muitas ideias, a ideia é que, de qualquer maneira, a gente vai trocar várias ideias. Né? Esse, como você falou em maio, né? Mais importante, tem que dizer o dia também. O dia. Exato. A coisa está tão complicada que... tão complicada, é o dia 5 de maio de 2025. Na parte da manhã, porque às vezes de manhã para tarde toda. Ainda tem isso, tem que precisar bem. Porque a gente está vivendo um momento de muitas incertezas trazidas pela política de Trump, e eu acho que a ideia aqui que a gente vai tentar também discutir um pouco é esclarecer como é que isso se insere dentro das transformações da economia, do cenário político internacional. O mundo está em transformação, ninguém sabe muito bem aonde nós vamos chegar, mas a ideia aqui é tentar entender um pouco quais são as implicações, quais são os cenários possíveis dessa política de Trump, e que implicações isso pode ter para o Brasil. Ninguém aqui vai ter uma resposta, tentar entender um pouco quais são a lógica, qual é a racionalidade da política dele e como afeta o dia a dia, o possível dia a dia, principalmente aqui no caso brasileiro, e a própria discussão da política comercial brasileira. Excelente, Lia. Lívio, você também, além de toda a temática, você tem aí uma grande expertise na China, né? Que hoje é um grande parceiro comercial, não só do Brasil, mas aí de diversos países. Primeiro, boa tarde a todos. É um ótimo estar aqui com Lia também.
Como ela colocou, a gente concorda em muita coisa e a gente é muito amigo. Então vai ser divertido isso aqui, porque a gente vai trocar muitas ideias, mas também tentar entender essa bagunça toda para onde a gente vai, né? Assim, a palavra talvez seja essa mesmo, bagunça. E China, como você citou, Flávio, assim, é um mau hábito já virou um mau hábito meu, sabe? Começa há muitos anos atrás, com uma cobertura ainda muito, talvez, focada em macroeconomia, e com o tempo isso vai andando, porque também para você olhar a China mais a fundo, você tem que, às vezes, olhar temas que não são estritamente econômicos e eles acabam perpassando por geopolítica, por política doméstica, pelas relações como a China quer ter com o resto do mundo, de que forma isso muda ou não a forma que os Estados Unidos e o Brasil se relacionam com o resto do mundo. Então, geopolítica, comércio, economia, tudo isso acaba se misturando em algum nível, e esse momento que a gente está tendo agora é um momento muito claro desse tipo de interação. Tá? Por isso que é interessante. Lívia, aproveitando o que você falou já da China, em que momento você chegou na China, né? Porque, na sua vida, por que a sua agenda acabou desembocando no seu grande interesse na China? Foi aleatório o início, na verdade, foi por acaso, porque eu trabalhava no mercado financeiro na época, numa gestora aqui no Rio, no Opportunity, que era uma gestora que começou isso lá em 2006, tá? E a gente começou naquele momento a olhar para fora, né? Era um momento em que tinha uma tentativa de buscar internacionalização dos portfólios. Aí eu fazia América Latina, fazia África do Sul. E tinha uma discussão de, olha, a gente tem que começar a olhar a China, porque eu tenho todos os produtores de commodities, mas eu não tenho ninguém analisando. Isso que ano, mais ou menos? Isso 2006. 2006. No início de 2007 veio essa demanda, tá? Eu já olhava os produtores de commodities, mas ninguém olhava de maneira mais organizada quem era o grande comprador de commodities. Foi exatamente o momento onde a gente começa o super ciclo. Aí acabou vindo naturalmente para mim, porque eu já tinha esse outro lado. E dali foi começando. Eu começo a olhar a China de maneira mais organizada em 2007, aí tem um pequeno interlúdio, onde eu não faço isso por uns 2, 3 anos, e aí desde 2011, direto, sem parar. É uma coisa que demanda muito. E está crescendo essa agenda com a China? Você está se envolvendo cada vez mais nessa discussão? Sim, certamente me envolvendo cada vez mais, mas eu diria que a agenda foi mudando, Flávio. Tá? Porque lá atrás a gente pensava em China como um grande comprador de commodities, ponto. E agora já é um país que tem ramificações comerciais, evidentes, investimentos, financeiro. Até Lia e eu temos um capítulo de um livro, né, FGV Direito, exatamente sobre isso. Lia também olha isso com muito cuidado, entendeu? Então, China fica mais rica, né? Rica no sentido de ficar mais rica mesmo, e no sentido de ter mais ramificações com o mundo. E aí, naturalmente, a cobertura ela fica mais profunda e mais complexa. Então é essa jornada que nós dois, na verdade, estamos nela há bastante tempo. Lívia, só para lembrar, é importante que está no ambiente, né, da coisa do híbrido. Eu fui à China a primeira vez em 2011, através do IBRE. Fomos convidados, fomos lá, e a partir daí, no âmbito do IBRE, a gente fez 2 livros, tá, em associação, um com a Academia de Ciências Sociais da China e outro com a Universidade de Fudan. Aí eu fui à China 4 vezes, então é uma agenda que eu tinha, né, mas no IBRE também, da importância. O que o Lívio falou é fundamental, quer dizer, a gente olha a China atualmente, e quem trabalha com comércio internacional necessariamente, sempre falo para meus alunos, tem que trabalhar com economia política, porque não é uma coisa, não é do livro-texto ali, né, com o livro-texto, né, aquelas hipóteses, etc., mas são relações entre países. E países têm assimetria, né? Têm poderes diferentes. Né? Então, nesse momento especial, como ele falou, vai alargando a agenda, porque a China cresceu. Né? E ocupou espaço, né? Ocupou espaço e faz... Né, para quem é dessa área, sempre fala, a China é uma das, entre aspas, contribui para que a gente classifique hoje o mundo como um mundo mais multipolar. Entendi. Né? A China, tem a Rússia, tem os Estados Unidos e tem a União Europeia, onde a China ocupa um lugar especial, porque ela não está no Ocidente. Né? Essa aqui é a grande novidade. Né? Diferente da Guerra Fria, era a Rússia e Estados Unidos, mas a União Soviética estava lá, o mercado não se confundia. A China, ela é diferente, entre aspas, né, de certa forma, as suas políticas, né, a gente pode falar, mas ela está inserida e precisa do mercado ocidental até certo ponto, né? Não sei que o mundo vai se fragmentar. Então, é um desafio, realmente. Tem esse momento de integração e divergência, né? E as duas coisas acabam andando juntas. E é por isso que é tão rico e é tão diferente
olhar a China e olhar a participação e essa interação entre Estados Unidos e China nesse momento. Mas, Lia, assim, você chega nessa agenda de comércio exterior, você estava falando aqui antes da gente começar a gravação, lá atrás, na sua tese de doutorado, você já estuda ali a relação com o Uruguai e ao Brasil, no momento que o Brasil também começa a consenso de Washington, no final da década de 1980, e como é que, vamos aproveitar já essa pergunta, Lia, assim, como é que o Brasil já muda ali a partir do consenso de Washington, 1988, ali 89, como é que o Brasil já vai se inserindo aí com essa perspectiva, né, de abrir mercados? A minha tese de doutorado originalmente não tinha nada a ver com comércio, era sobre ciclos endógenos. Enfim, aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui trabalhar na FUNSEX, que é uma fundação de comércio exterior, e aí havia uma preocupação, enfim, um edital, né? Antigamente se fazia muito edital de pesquisa, e estava acontecendo a Rodada Uruguaia. A Rodada Uruguaia era uma rodada de negociação no âmbito do Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que hoje as pessoas falam Organização Mundial do Comércio. E naquele momento o mundo também tem alguma similaridade, né? Não é a mesma coisa, mas alguma similaridade com o que está ocorrendo agora. O grande inimigo americano era o Japão. Né? Tinha aqueles livros, o Tigre Asiático vai acabar, né? Tinha a política do Reagan, né? Que a gente depois pode conversar qual é a similaridade. Vamos conversar, com certeza. E tinha o Brasil foi um tempo de muita tensão entre os Estados Unidos e o Brasil. A gente era o campeão de processos contra subsídios, porque o americano entendia qualquer empresa estatal necessariamente tinha que ser subsidiada. E a gente exportava muito produto siderúrgico. E naquela época, as siderurgias eram todas estatais. Então, começou a haver um grande interesse sobre essas negociações. Ao mesmo tempo, foi a primeira grande negociação onde você incorpora temas que não era só comércio de mercadoria, investimento, a questão da propriedade intelectual. Que ano isso, só para situar? Começou a Rodada Uruguai em 86. 86. E demorou até 1994, porque era a dificuldade de você trazer todos esses temas novos, investimentos, etc. E foi também um momento que a gente estava conversando de mudança na política comercial brasileira. Até os anos 80, 85, a gente era o processo chamado de substituição de importação. O que é substituição de importação, Lia? Para quem está nos assistindo... Pois é, então, qual é a ideia? Política de comércio tem muita discussão. Qual era a ideia? Eu quero industrializar. Industrializar era o mote de todos os países, né, em desenvolvimento. O nosso entendimento, que é o entendimento da política, muito aquela época, né? Aquela época, muito inspirada na questão da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, né? Era a ideia o seguinte, da indústria nascente. O que é a ideia da indústria nascente? O que fazia sentido? Se eu começo tarde a me industrializar, já tem os outros que já estão lá muito mais na frente. Então, sempre eles são mais competitivos. Se eu deixar minha economia totalmente aberta, vou importar aquele produto e a minha indústria não pode nascer. A ideia era, temporariamente, a gente protege, né, os setores, etc., e para eles irem germinarem, depois vamos em frente. Só que na América Latina, esse processo ficou, como se diz, como se fosse o setor privado tivesse capturado o Estado, ou seja, todo mundo quer proteção, que, em geral, né, a gente fala o capitalismo, etc., né, os capitalistas, os empresários não gostam tanto assim de concorrência. Né? Se poder preservar o mercado só para ele é perfeito. Nada como o meu próprio monopólio. Pois é. Então, o processo, você fez as proteções e foi mantendo. Quando chegou em meados da década de 80, já havia uma discussão no Brasil de que, olha, não dá para proteger, né, o neném já nasceu, já está aí vivo, né? Vai proteger ele a vida inteira. Né? Qual é o sentido disso? E depois custava caro. Né? E era a época que a gente começou a ter problema fiscal, etc., porque você estava protegendo muitas vezes, né, alocando inflação recursos, naquela época, inflação, né? Tudo muito isso. Elevada. Então começa essa discussão já no Brasil. Havia certas discordâncias, como sempre vai haver, mas começa a haver. E na rodada uruguaia, aí os Estados Unidos, União Europeia, começaram também a pressionar para que os países como o Brasil e a Índia começassem a abrir mais suas economias e se comprometessem com aqueles outros temas, propriedade intelectual, investimento, etc. Isso vai coincidir com o que a gente chama na literatura, embora chamado consenso de Washington. O que é isso? A ideia, né, essa é uma simplificação que do John Williams, a quem atribuiu, ele mesmo disse que não foi ele,
é que o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e, na época, o GATT, todos teriam uma ideia de que, para resolver o problema da América Latina, teria que privatizar, abrir a economia e você está mais aderindo às regras internacionais. Então, começa a haver também uma pressão. Então, no caso do Brasil, o rumo da política comercial muda por questões domésticas, por uma ideia, olha, essa política de substituição de importação, e a própria CEPAL depois reconhece, ela está trazendo benefícios para poucos, para um grupo. Né? Porque quem recebe a proteção, pensa só, ela se beneficia muito. Então mudou o paradigma aí. Mudou, quer dizer, aí você começou a abrir mais a sua economia, né? Foi aí começa a reforma tarifária, etc. Então mudou o rumo da política comercial. Governo Collor foi importante nesse processo? Um pouquinho em 1988 já, começando com mudanças, tá? Na CASEC, só para o pessoal entender. Isso. Imagina, no Brasil, até 90, era proibido importar carro. Você não podia importar carro. Você não podia importar quase nada da linha branca. Era proibido, simplesmente não entrava. Né? Então, você tinha muita questão protecionista muito forte. Então, isso, óbvio, deu um impacto muito grande, tá? Mas acho que aí não teve tanta resistência, embora sempre tenha, porque a percepção, olha, não dá, o mundo também está mudando, se a gente quer, os Estados Unidos têm uma legislação fortíssima de comércio exterior, e a gente foi prejudicado nesse sentido. Fortíssimo no sentido de olha, você pune. Não, tem uma seção 301, se você não faz, o executivo próprio pode te punir. Então, entendi. O Brasil e a Índia tinha uma chamada seção Super 301 do Congresso, ela elegia os países que mais prejudicavam os interesses norte-americanos. Nós fomos eleitos, Brasil, Índia e Japão. Logo que o Brasil não representava nada. Mas para o país não é muito bom você ser classificado... Está nessa categoria aí, né? Estou naquele que mais prejudica os interesses norte-americanos. Então, essas pressões externas também ajudaram a mudança da política comercial, que depois, né, vai dar frutos ou não vai dar, isso aí já é uma outra discussão. Mas marcou realmente uma mudança em termos de como você entendia a política comercial. Foi a época das grandes aberturas, que alguns, né, identificam também o início mais forte da globalização. Pegando carona já nesse pequeno histórico, aí vem um plano real, que reforça toda essa política. Eu queria, Lívio, continuar aí para contextualizar como é que a gente chegou até aqui, só para entrar na discussão. Deixa eu até pegar um outro gancho que eu acho que é importante, porque a gente não pode separar, principalmente no caso brasileiro, isso vale para todos os lugares, mas a gente não pode separar a discussão de política comercial da discussão de política industrial. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente teve isso, a gente teve Zona Franca de Manaus. Né? Que é, na verdade, uma tentativa de você fazer, primeiro, a substituição de importações, entra-se no debate de por que fazer no meio da Amazônia, tem toda uma discussão geopolítica dos governos militares brasileiros de ocupar a região, de forma a não deixá-la literalmente desocupada. Então tinha uma história ali também que ia além de comércio e geopolítica externa, era uma questão de ocupação doméstica de uma região que se julgava importante. Se chamava à época integrar para não entregar, né? Exatamente. Tem um tema lá do Projeto Rondon na época. Exato. Então assim, você traz toda essa carga que tem muito de ideologia. E, de novo, gente, a economia está ligada nisso tudo, né? Não é uma planilha. Comércio, principalmente, né? E não é uma planilha, não é uma conta, entendeu? Não é uma conta. Só uma coisa para lembrar que eu acho que é extremamente importante. Nos anos 80, a gente, foi algo que ajudou o nosso atraso um pouco, a gente tinha reserva de mercado de informática. Era proibido você importar computador. Boa lembrança, Lia. O Brasil queria criar, né? Era Cobra. Computadores, né? Cobra, exatamente. Computadores Brasil, Cobra. Quer dizer, era uma visão, né? Não olhando que a revolução tecnológica vai muito rápido e não adianta você proteger, não garante que você vai conseguir fazer uma indústria, né? Tem educação, tem outras coisas. Porque esse é o ponto, né? As pessoas, elas pensam que a proteção vai ajudar você a nascer, mas você também deixa de se integrar com a fronteira. E você não se coloca frente aos outros competidores, que são claramente mais produtivos que você no curto prazo, mas você não se coloca nesse campo. Então acaba que a proteção te deixa muito confortável. Você fica com o seu nicho, você não precisa entregar um produto bom, porque na verdade você não tem competição, e aí você acaba não evoluindo. E aí vem o problema entre 30 aspas, da abertura, porque a indústria brasileira, na média, ela não estava preparada para lidar com a abertura.
né? E aí você tem toda a entrada, começa no Collor, isso segue nos anos anteriores. No início do Plano Real, isso é importante, porque a gente usava uma âncora nominal, a gente deixava a taxa de que é uma âncora nominal? para você, no câmbio, né? Para você, no início do Plano Real, a gente não tinha regime de metas de inflação. Então a forma de você segurar o desenvolvimento dos preços, a inflação, era manter um indicador pressionado para baixo, né? Ajudando a ancorar a elevação dos preços. Ele era a taxa de câmbio. E para isso você utilizava reservas. Taxa de câmbio é uma referência da troca entre os bens brasileiros e os serviços brasileiros. Uma unidade monetária. Estava barato importar. Estava barato importar. Isso ajudava a botar a inflação para baixo. Porque você tinha mais bens importados, aí a oferta aumentava que a pressão de preços não subia. Para quem está nos assistindo, que acompanha aí o raciocínio. E aí qual é o problema? Você tinha que defender essa taxa de câmbio tendo reservas internacionais. Só que o Brasil não tinha reservas suficientes para poder defender. Mas qual a relação das reservas com a taxa de câmbio? Só para a ideia geral é o seguinte, essa taxa de câmbio ela estava artificialmente forte, porque ela aumentava as importações e diminuía a inflação doméstica. Por estar artificialmente forte, de dinheiro, né? Você tinha uma pressão sempre para que ela enfraquecesse. E como ela não enfraquecia? Com o Banco Central usando as reservas internacionais para defender a moeda. O problema é que a reserva é finita. Então você faz isso por um período mais ou menos de uns 4 para 5 anos. Objetivamente, o Plano Real é julho de 94, se eu não me engano. Então a gente pode começar a contar em 95. E aí esse período no mundo é um período também muito confuso. A gente tem crise do México, 95. A gente tem crise da Rússia. A gente tem crise asiática. E aí vem a crise brasileira, que é quando a gente muda o regime, porque o regime de âncora nominal, de âncora cambial, ele implode. Então, assim, nós tínhamos a época chegou a R$1, $1, não era isso? Na verdade, no início era mais forte. Era 0,81, alguma coisa. Era 0,81. E aí, já no final da década de 1990, era 1 por 1, um pouco mais. Não, era mais alto. Era mais alto, já tinha subiu. Um processo, na verdade, que a moeda ia perdendo valor devagarzinho, porque era impossível segurar travado. Porque as pessoas sabiam que a reserva ia acabar e aí aposta contra a moeda. Na verdade, esse era um jogo que você sabia o final, você não sabia quando ele ocorreria, mas você sabia o final. E aí tem essa sucessão de choques externos, que obviamente não nos ajudam, e a capacidade de defender a moeda, ela acaba. E aí, em 99, você tem que mudar o regime, né? Você faz essa mudança de regime como? Você deixa o câmbio flutuar, o câmbio acelera, ele dobra de cotação. O que é o câmbio flutuante? Né? Você deixa de ter ele fixo como uma âncora, e deixa as forças de mercado começarem a organizá-lo. E o Banco Central, de alguma forma, se ausenta dessa... Ele não se ausenta. Totalmente, né? Nunca. Né? Você não tem flutuação limpa, isso não existe. Você tem um nível de atuação que é mais para disciplinar desequilíbrios do que para manter uma cotação. Tá? Isso acontece ali em 99, e aí você tem que trazer um outro regime para não deixar a inflação explodir. E daí que a gente traz o regime de metas de inflação na virada de 99 para 2000. Tá? Que era um regime novo no mundo, tá, Flávio? Assim, o regime de metas de inflação ele foi implementado pela primeira vez pela Nova Zelândia e ele tinha mais ou menos uns 10 anos de vida quando foi implementado no Brasil. Ele era uma coisa relativamente nova, inclusive com muitos buracos teóricos ainda que foram sendo fechados ao longo do tempo. O professor Sérgio Verling, né, teve aqui, inclusive, no podcast, e ele comenta sobre a grande essa mudança, assim, o cenário que a gente não tinha experiência tanto como o Sérgio estava na primeira equipe, né? Então ele viu isso estourando na cara dele. Como que ele ia fazer? Exatamente. Então foi um momento super confuso, um momento super delicado. Mas aí voltando para nossa discussão de comércio, né? Você tem esse processo, ondas externas e ondas internas que vão atrapalhando a capacidade que o Brasil vai ter de disciplinar a taxa de câmbio em algum nível de manter os fluxos comerciais da forma que existiam anteriormente. Só pontuar aqui. Então quer dizer que taxa de câmbio é um elemento importante no comércio, né? Porque ele define os preços dos produtos. Mas ninguém vira competitivo só com taxa de câmbio. É importante. Que é uma confusão que as pessoas fazem ainda. Uma coisa é você desvalorizar. O que é desvalorizar? Isso. Você torna o preço das exportações mais competitivos, então mais barato para o comércio nacional e as importações se tornam mais caras. Né? Então a gente fala até desvalorização competitiva. Tá? Só que você não sustenta isso. Não adianta ser a mesma coisa. Eu quero atrair capital, né? Mesmo que seja capital de curto prazo. Bota os juros lá em cima.
Se eu não tiver credibilidade, ninguém vai comprar meu título do meu governo. Câmbio é a mesma coisa, desvalorizo, mas se meu produto não é competitivo, não adianta nada. Comércio não é só câmbio. Comércio, ainda mais na área da indústria, você tem a sua qualidade, o seu nome, vários outros fatores. Você tem que ter o seu produto com qualidade, competitividade, produtividade, essas coisas todas. Se você deixa o câmbio valorizar muito, como foi o caso que o livro está falando, aí também é ruim. Fica ruim para todo mundo. Né? Mas vamos falar então da década de 2000 e 2010. Até a gente chegar agora. Mais ou menos, aí eu quero entrar com. Então, acho que tem dois movimentos que são muito importantes nesse período. Tá? O primeiro é ali em 2002, que a gente tem um novo momento de pressão cambial muito grande, que é quando você tem a eleição presidencial entre Serra e Lula, a primeira eleição de Lula, que é final de 2002. E aí a moeda toma um pau naquele momento, a moeda deprecia pra caramba naquele momento, muito em função de uma percepção de risco, se Lula, que possivelmente ganharia a eleição, ia ser o Lula dos anos 80, 90, ou se viria uma coisa nova. A moeda depreciar... Ela perder valor. Ela então enfraquece. O dólar fica mais caro. Exato. Você precisa de mais reais para comprar um dólar. Isso também é um ponto importante, tá, Flávio? As pessoas confundem pra caramba fortalecer e enfraquecer. Por isso que eu quero aqui, a gente... tem muita gente que se interessa ali por essa área de comércio exterior. Porque, assim, só pra gente ter isso sempre na cabeça, quando a gente fala de enfraquecimento da moeda, é isso, é que eu preciso de mais quantidade de unidades monetárias domésticas para comprar um dólar. E, portanto, a cotação sobe. Perfeito. Tá? Ela sai de 2 para 4. Preciso de 4 reais para comprar um dólar, antes eu precisava de 2 reais para comprar um dólar. Então você tem esse momento ali, e quando você tem essa virada de governo, você tem a administração Lula 1 tendo uma postura muito mais sólida, muito mais ponderada do que a média das pessoas imaginava. Inclusive tornando o Brasil um credor líquido em dólares entre 2006 e 2007. Ou seja, a gente tem mais ativos em dólar a partir daquele momento, coisa que a gente tem até hoje, do que dívidas em dólar, e isso muda completamente a forma como o movimento do câmbio afeta, por exemplo, a inflação brasileira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não tem nada a ver com a gente, mas a gente surfa, é que a China entra no jogo. A China entra na OMC em 2001. Ali ela começa o super ciclo de commodities, onde ela começa cada vez mais, entra um ator novo, hiperdemandante por commodities, uma complementariedade... O que é commodities, né? Vamos lá, commodity é todo tipo de bem básico produzido. Quando eu falo básico, não é sem processamento. Tá. E é todo tipo de produto que tem um mercado, que tem um preço referencial. Exemplo, né? No Brasil, as cestas de commodities é a soja, é o minério de ferro, é o petróleo, é a carne... Suco de laranja. Por exemplo, suco de laranja é um ponto importante, porque ele é congelado, portanto ele é manufaturado, mas é commodity. A carne também. Tá? A carne é a mesma coisa. Semi-manufaturados de ferro e aço, a gasolina, o etanol, tudo isso é commodity. Fumo a gente não exporta, mas o fumo, o cacau, o café, que a gente exporta bastante, tudo isso é commodity. Mas a gente está falando de quase tudo de produtos básicos, mas você pode expandir o conceito de commodity um pouco mais. Por exemplo, se você pega uma barra de aço, um lingote. Sai os aços. Se ele tem um padrão específico, a BNT, trabalhado e tal. Direitinho, ele é um produto manufaturado. Mas se ele tem um padrão específico, que ele é igual em todos os lugares do mundo daquela forma, ele é uma commodity mesmo que manufaturado. Então, as pessoas confundem commodity com produto básico, com produto sem processamento, sem valor adicionado. Isso está errado. Essa é uma confusão muito comum que é feita e não é verdade. Mas aí, voltando. Então, a China entra demandando, e o Brasil tem essa capacidade de ofertar os produtos que a China precisa e demanda. E dali a gente tem uma aceleração não desprezível do nosso comércio exterior, nosso saldo comercial melhora, e a relação com a China ela vai se intensificando, cada vez mais e mais. Lembrar que... Lia, também, assim, a gente conversou, quer dizer, a gente está falando sobre essa trajetória, vamos dizer, falou do câmbio, mas eu queria ouvir de vocês também as outras políticas, né, tarifária, de cotas, como é que vai tudo nesse jogo, tá? Até a gente chegar aqui recentemente. Nesse processo, de abertura, lembrar que a gente foi a fundação do Mercosul. Que ano, Lia? Mercosul, o tratado foi assinado em 91, ele entra em vigor em 94. E o Mercosul, que era Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai,
todos esses países tinham que ter a mesma tarifa de importação, que a gente chama tarifa externa comum, ou seja, não interessa por onde o produto entrava, era a mesma tarifa. E isso ajudou a reforma tarifária do Brasil, que começou em 90, ela avançar, porque a Argentina, naquela época, era muito mais liberal que o Brasil. Então, bens de capital, para ela, a tarifa era zero. Então, havia uma certa ideia que o Mercosul ajudou a consolidar um pouco esse processo de liberalização. Né? Certo. Só que tinha exceções, né? Ninguém, né? Porque havia divergências, etc. Ao longo dos anos, na segunda metade da década de 90, os países, foi a época que você tinha a ALCA, que era a Área de Livre Comércio das Américas, uma proposta para fazer uma área de livre comércio aqui de todas as Américas, tá? E isso, então, de certa forma, impulsionou as negociações do Mercosul, que o Mercosul falava, olha, se eu vou entrar numa área de livre comércio das Américas, a gente vai desaparecer, porque a gente só tem uma tarifa externa comum. Então, foi uma época de consolidação, mas sempre dentro desse espírito mais de abertura. Só que aí você tem a crise da Argentina, que começa já em 99. Aí você começa a permitir uma série de exceções. Tá? O Brasil se comportou. O Fernando Henrique foi muito duro, mas viu que também que ele não ia dar em nada. Quando o Lula entra, já antes, você começa a criar exceções dentro da própria tarifa externa comum para poder acomodar os interesses. Era assim, deixa lá para frente, a gente resolve. Então, a nossa política comercial ficou muito confusa na realidade, porque aí você quebrou a disciplina que você tinha criado no Mercosul, em vários pontos. Ter exceção virou regra, né? Tem várias exceções. E você, na disputa entre o Lula e o Serra, né, havia, isso era um debate que havia mesmo no Brasil, uma percepção que a liberalização, a gente lembrar só para as pessoas que liberalizar a economia, tem setor que perde, tem setor que ganha. Não é um setor inteiro vai desaparecer. Mas o caso típico, a indústria têxtil brasileira, com a liberalização, perdeu 250 mil postos de trabalho, porque a gente não tinha modernizado a indústria têxtil. E um exemplo de quem ganhou, Lia? Um exemplo do que quem Pois isso tudo é. Eu tenho alguns setores de máquina, setores de equipamento, a setor automobilístico, que fez acordo. Também, né? E as commodities foi mais na época da China. Foi mais depois. Foi mais depois, né? Tá. Então você tem essa discussão. Quando você chega lá em 2000, que tem até um livro sobre isso, que o B10 patrocinou, tinha essa ideia. Um grupo achava, não, o problema, e é uma discussão para quem não entendeu, os economistas, eles têm várias controvérsias. Uns economistas dizem, não, a liberalizar é fundamental, é muito importante. O próprio Banco Mundial falava muito isso e depois percebeu que não é só abrir a economia, tem uma outra agenda. Não basta você abrir, você tem que garantir o quê? Que você tenha uma mão de obra qualificada, que tenha inovação, que tenha isso tudo. Então, no próprio pensamento econômico, não é consenso. Não, lógico que não. Que você liberar, que vai produzir felicidade para todos. Não, é verdade. A gente brinca assim, liberalizar, ninguém prova que você fechar a economia, você melhora também. Ninguém prova isso. Você consegue mostrar que você liberaliza junto com outras medidas, ações. Você tem ação positiva. Então havia esse debate. Tinha um grupo que achava, não, tem essa outra agenda, a questão da infraestrutura foi muito discutida. E tinha outro grupo que achava, olha, a gente tem que voltar a ter mais políticas industriais, etc. Que havia uma certa desilusão com os resultados daquela rodada do Uruguai que eu comentei, quando os países liberalizaram muito, a Índia era uma que reclamava. Então havia esse debate no Brasil, mas só como o livro lembrou, na hora que você chega em 2000, que a ideia, vamos fortalecer o Mercosul, fazer não sei o quê, você tem esse bônus enorme da China. Então, na realidade, até teve políticas industriais, mas aquilo não foi muito para frente. Né? Quer dizer, o debate ficou muito mais concentrado. No primeiro momento, a questão, olha, a gente resolveu um problema que a gente tinha, que era o quê? Restrição de balanço de pagamento. O Brasil teve várias crises cambiais. Chega um momento, não tem mais dinheiro. Reservas estão quase que dilapidadas. O balanço de pagamento é o registro contábil das nossas transações do Brasil com os outros países. Né? Então, quando você consegue, se aliviou, como o livro já falou, já sou credor. Houve tentativas de fazer política industrial, mas não caminhou muito. Né? Elas talvez tenham ficado mais setoriais, né? Setoriais. Uma coisa bem mais específica. Mas o debate não tem assim... Essa coisa geral do país já mudou. Geral, né? Como ele falou, a China começou a ser o nosso grande parceiro, né? Que você criou a COSBAN, tá? A gente tem uma parceria estratégica com a China já em 2004, e lembrar
que foi o período, tem a China emergindo, já a China não é emergente porque ela é milenar, mas apareceu outra vez, você tem a Índia, então o Brasil também se junta mais, né, aquele governo mais com pensamento, né, que é de uma, olha, essa ordem liberal aí tem problema para a gente também, né, que eu quero ter mais voz, quero ter mais participação. Que é daí que vem os BRICS. Né? Tem os BRICS, pois é, que é que vai ser institucionalizado em 2009, que era uma ideia, né? Pode falar lá do... Eu queria chegar lá na crise, né, da subprime, final da década que aí termina o ciclo das commodities, como é que a gente entra na década... Eu estou chamando a atenção que já nesses anos 2000, você já começa, primeiro você já tem uma certa crítica de como o Brasil estava, das commodities, não era consensual, tem várias pessoas... Fica sempre a tensão entre liberal ou não? Tem sim, me lembro que falava assim, um artigo conhecido, falava assim, o Brasil está isolado do resto do mundo, porque sempre teve a defesa de você, né, o Mercosul é um atraso, o Mercosul não permitiu, né? Não conseguiu que a gente continuasse o processo de liberalização. Você tem vários argumentos, né? Tem uns que falam assim, olha, a culpa essa coisa do Mercosul, a gente ficou travado com isso, né? Vamos avançar na liberalização, né? Tem economistas renomados muito importantes, até muita coisa a gente concorda mesmo, só ver cuidado como é que faz. Mas então havia esse debate, aí você tem a crise, né, de 2008, aí o Lívio pode falar um pouco aí da... porque assim... Eu só querendo assim... trazer a história inteira. Trazer a história inteira, para quando a gente entrar agora no que está acontecendo... Não, tá ótimo, mas eu acho que os anos 2000 é isso que eu falei, tá? Você estava numa hora, oba, China está aí... alívio, né? Alívio, ufa, entendeu? Foi. Né? Não tava, a indústria também não estava reclamando, estava num momento de crescimento do mundo, né? Lembra disso. Então, a indústria também estava, né, exportava, não sei o quê, não tinha... ninguém ficava falando, falava, me lembro muito bem, dava para usar. Acabou a chamada vulnerabilidade externa do país. Brasil. Quer dizer, quando tiver um choque, nós estamos preparados. Né, quando assim, o nosso câmbio, né, quando teve a crise de 2008, nosso câmbio é flutuante, a gente consegue lidar muito mais. Então, foi um período, né, e a China melhorou, né, muito para a gente, né, as relações entre o preço de exportar e importar. Então, foi um período... O Brasil cresce, eu acho que no final de 2010 ele cresce 10%, né? 7%. Mas no final do período ali cresce... Mas no período ali, no começo estava ruim, mas depois foi melhorando. Você teve as políticas sociais, enfim. Era um ambiente, não estava se brigando tanto, né, ao nível internacional. Foi um momento, vamos dizer, a idade do ouro da globalização. Né? Sim, você teve um pequeno momento que foi um momento delicado, que foi em 2001, né, quando teve 11 de setembro e teve uma questão geopolítica mais séria. É lógico. Mas a gente tem a década, é uma década de crescimento global, ascensão chinesa e juro baixo no mundo. Né? Você tem a grande moderação do Greenspan naquele momento, né, do presidente do Banco Central americano, você deixa o juro baixinho, e a inflação também tudo certo. Né? Por quê? Entrou um grande cara ofertando tudo, então você amassou os preços dos bens no mundo inteiro e era um momento hiperpujante. Isso talvez tenha sido a semente do subprime americano, da crise financeira de 2008 e 2009. Por quê? É juro muito baixo por muito tempo. Quando o juro é muito baixo, tudo é bom. Você começa a não fazer conta, porque tudo vira um bom investimento. E o lado real, né, vai se valorizando mais rápido. E vai mais rápido e todo tipo de processo, de projeto é rentável. É rentável, né? Compara com juro. Tá tudo valendo. E aí você teve um momento também que está associado a isso nos Estados Unidos, que você teve alguns anos de regulamentação frouxa no setor bancário. Tá. E aí você permite, cortando em miúdos para a gente não sair muito do tema, você começa a empacotar ativos podres como ativos livres de risco nos Estados Unidos. E você permeia isso pelo setor financeiro americano inteiro. Todo ele baseado, colateralizado em ativo imobiliário. Aí contaminou tudo, né? E aí é um castelo de cartas. Você dá um peteleco embaixo, esse negócio caiu inteiro. E aí você tem uma crise, a grande crise financeira global, talvez das nossas gerações, né? Acho que foi a mais séria de todas elas. E leva muito tempo para a economia global, a economia americana se reerguer disso. E a China desponta, porque a China, naquele momento, já era uma economia grande, obviamente hoje em dia ela é muito maior, mas ela já era grande, com capacidade enorme de atuação estatal, e a China, naquele momento, entre 30 aspas, vem a salvação do mundo.
Ela faz uma série de políticas de expansão de demanda, de expansão de oferta, joga rios de dinheiro na economia. Salvo engano, a China em 2010, 11, ela cresce 14%. Não? Todo mundo começa a Puxa olhar, todo mundo, né? puxa todo mundo, e todo mundo começa a olhar para o modelo chinês como um modelo que, opa, pô, esse cara é diferente. Será que esse modelo pode ser uma opção? Né? E é dali que começa, talvez, a grande tensão entre esses dois países, que ela sai da economia, entre Estados Unidos e China, e ela começa a adquirir contornos mais geopolíticos, de modelos de desenvolvimento. Tá, e qual era especificamente o modelo chinês? Assim, só para. O modelo chinês, boa pergunta, né? É difícil responder essa pergunta. Vamos lá, assim, grandes características gerais que eu acho que tem, a Elia me complementa. Primeiro, eles trabalham sob repressão financeira. O que é isso? Você tem um nível de poupança super alto, especialmente nas famílias, e você, ao colocar o seu dinheiro no banco, a rentabilidade média é muito baixa. Então você acaba direcionando esse dinheiro para projetos de investimento. Tá? O juro é bem baixinho e você tem dinheiro pra caramba para financiar qualquer tipo de projeto. Evidentemente, lá atrás, você tinha mais projetos que tinham retorno favorável. Hoje a economia cresceu, ela é mais rica, você tem menos projetos com retorno favorável, mas ainda tem repressão. O capital entra e não sai, então eu chamo de conta de capital porosa. O capital entra, mas lá fica. Para você investir na China, também você tem que entender que pode ser muito bom, mas você pode ficar muito rico lá. Para tirar, já são outros 500. Por muito tempo, isso mais lá para trás, hoje em dia a evidência já não é tão grande, de você estar replicando em escala muito maior a estratégia de promoção de exportações, controle cambial e promoção da indústria que você viu nos tigres asiáticos. Hoje em dia, se você olha grandes métricas de desalinhamento cambial, você não identifica a China como uma moeda desalinhada, por mais estranho que isso pareça. Inclusive o próprio governo americano. Tá? O governo americano, todo outubro, novembro, ele tem o Tesouro, ele faz um relatório das moedas que estão fora do lugar. E a moeda chinesa tipicamente não enquadra. A moeda da Suíça enquadra, o won sul-coreano enquadra, eventualmente o ien japonês enquadra. Hoje em dia talvez o ien seja a moeda que está mais distorcida no mundo, mas o renminbi, moeda chinesa, não tanto. Quase nunca, na verdade. Então você tem um modelo que é diferente, um modelo que tem muito Estado, é uma autocracia, vamos dar o nome certo. Tem muito Estado em vários aspectos da sociedade, e tem um Estado que é indutor do crescimento, do desenvolvimento, com planos que são muito levados a sério. Planos esses que envolvem a transição da China de manufatura de camisa branca para uma China produtora de tecnologia, inteligência artificial, painel solar, uma China que sobe na cadeia de valor, que é uma coisa que as pessoas às vezes não processam. As pessoas, quando pensam em China, às vezes elas pensam muito na China dos anos 2000. Essa China, ela não existe mais dentro da China. Essa China está sendo produzida no Laos, no Camboja, no Vietnã. A China de hoje é uma China que produz conhecimento, que produz valor, que sobe na cadeia. E é completamente diferente o jogo. É isso aí que ameaça. Isso que é importante que o livro está falando. Primeiro, eu acho que a questão dos planos da China é fundamental. Isso é diferente das economias ocidentais de mercado. Né? Quer dizer, eles têm planos, têm estratégia e eles cumprem. Não é plano para inglês ver como se falava. Né? Então, essa mudança, né? O que a China percebeu em algum momento? Eu não quero ser só chão de fábrica. Né? Que era o que a gente fala, a China, né? No começo ela vendia bugiganga, depois foi melhorando. E ela foi percebendo que você ser só o chão de fábrica, você não cresce em termos do teu valor adicionado, em termos de inovação tecnológica. Os chineses tinham muito uma preocupação, né, que eu trabalhava a questão da armadilha da renda média. O que é isso? Eu cresço como o Brasil. Chega uma hora, parei. Não consigo virar um país de renda alta, um país classificado como renda alta. Então, o que eles perceberam? Olha, eu tenho que começar a mudar, né, o meu modelo, né, começar a investir, e isso eles fazem direitinho, eles criam um fundo setorial. Então, eu vou crescer mais fazendo produtos que aqui no Brasil se fala de mais valor adicionado, ou produtos de mais conteúdo tecnológico. Lançaram o chamado Manufatura 2025, que ele botava lá tudo bonitinho. Isso aí que irritou os americanos. E investindo muito, né, ali em capital humano. Pessoal capital humano, mandaram muita gente para os Estados Unidos. Então, eles têm isso, né, que eu acho que isso é um diferencial muito grande. Não estou dizendo para ninguém dá para imitar, mas tem não. Planejamento, tem a ideia que tem uma estratégia, que eu acho que isso é diferente. E a China, ela se aproveitou muito da globalização, né, porque nos anos 2000, qual era o mote?
a eficiência da economia, né? A economia, então eu vou por onde eu consigo custo mais baixo, etc. Né? Os chineses abriram, né, lá, do jeito deles, a economia para a entrada do investimento estrangeiro. Os americanos foram felizes da vida para a China. Uhum. A indústria automotiva chinesa inteira nasce com joint venture com o americano e então, eles foram felizes porque era o custo mais baixo, a época, aquelas coisas todas. Foram e se aproveitaram muito. Depois é que essa coisa foi se mudando, né? Que é o que a gente vai começar. Então, até o final, estava todo mundo feliz. Até ainda 2012, você começa a ver a preocupação com essa China grande, mas ainda se falava a eficiência. A China não era um risco. O risco que se falava na China, eu me lembro em 2008, ou um pouco antes, era que a questão do câmbio. Não, Sim. A China só ganha porque deixa o câmbio dela desvalorizado, ou seja, a exportação de produtos chineses é baratíssima. Então, havia já no Congresso americano alguns congressistas que queriam botar uma medida para impedir a questão da China, de câmbio, disciplinar a China de alguma maneira. Esse debate já havia. Mas o interesse de você aproveitar da globalização via China era mais forte do que qualquer outra coisa. Lia, você falou que teve já algumas vezes na China, da primeira vez que você foi, da última, você sentiu diferença no país? A principal diferença, foi a questão dessa mudança, tá, em termos de riqueza, de ambiente mais desenvolvido. Você teve condições de perceber isso ou não? Eu fui para Beijing 2 vezes, depois as 2 vezes foi para Xangai. São lugares bem diferentes. Você não entrou no país. Não entrei, quer dizer, eu fui assim para o interior que eu fui, foi ver lá Xi'an, enfim, mas não dá para ver. Agora, que ficava impressionada, em Beijing, em Xangai, era a questão do consumo, a riqueza, né? Aquele shopping. A questão de luxo assustador. A questão de luxo é muito grande na China. Uma coisa era contrastante. Quando a gente foi visitar lá a muralha, você tem uma população, a China tem uma população, né, que é pobre, lógico que tem, todo mundo muito desdentado. Quer dizer, então você vê que aquilo não afeta a população inteira. Parte ainda está. Aí a questão a gente. Mas também é muita gente, né? Muita gente. A gente conversei. Por acaso, tinha mais conhecimento, pessoal mais jovem, eles reclamavam da questão da liberdade, não sei o quê, mas você conversava com só um pouquinho mais velho e falava, essas crianças não sabem o que é a grande fome, o que é a grande fome, etc. E eles têm muita admiração pelos ocidentais, eles não tinham raiva, não, eles achavam interessante, tinham curiosidade. Eu acho que agora que mudou um pouco. Né? Mas tem essa característica. Então, a China é um país que muda. E mudou também quando ele começou a fazer uma política de se internacionalizar, né? Que foi a partir de 2011. Deixa eu fazer aqui a virada. Deixa eu só fazer um comentário rápido, que eu tenho uma percepção de mudança muito grande entre as vezes que eu fui na China. Sim. De bem-estar. De bem-estar, respirar. Sim. Né? É assustador. 2013, na primeira vez que eu fui, estava na Praça da Paz Celestial, praça enorme, e tinha uma névoa de poluição. Não estava nenhuma manifestação lá, não, né? Não. tô aqui ainda. Mas assim, você não conseguia ver o outro lado da praça. De tanta poluição de névoa baixa. Era insuportável. As pessoas usavam máscara na rua. Tá? A última vez que eu fui foi imediatamente antes da eclosão da Covid. Foi em novembro de 19. Céu limpo. Mudou, né? Isso, a Olimpíada parece que tem um efeito muito grande também, né? E de educação também. Mas vocês falaram aqui o seguinte, eu achei engraçado assim, o termo que vocês usam. Até então, os Estados Unidos estavam felizes. Quando é que os Estados Unidos começa a perceber, assim, não estou tão feliz, né? As coisas começam a mudar nessa relação, porque de alguma forma, o que está acontecendo... vocês me corrigem se eu estiver errado, mas o que está acontecendo hoje no mundo inteiro no comércio é uma polarização dos Estados Unidos com a China, principalmente. Mas a partir de quando você começa a perceber que as coisas já não estão indo tão bem nessa relação, que vamos chegar aqui no Trump 2. Talvez aqui agora a gente discorde, vamos ver. Oba! Agora talvez tenha Não, eu acho que já tinha antes um pouco essa percepção, que a coisa do câmbio era clara. A China já começa a ser uma ameaça para os americanos, já havia esse debate.
Que ano? Só para a gente situar tempo. Desde 2007, 2008. Mas final da primeira década. É uma questão mais da política. Mais tolerável. Não, você tinha assim, né, senadores ferrenhamente contra a China, porque era comunista, porque era não sei o quê, isso tinha. Mas você tinha os setores americanos que se aproveitavam muito da questão das relações com a China. Como você disse, né? O comércio tem ganhadores e tem perdedores. Tem ganhadores e perdedores. Aí, quando entra o Obama, você já tinha começado a crescer nos Estados Unidos a ideia de conter a China. Como é que eu faço a política? Mas o Obama, quando entra, esse tema já era importante. A contenção, porque a China está crescendo, está tomando, obviamente, espaço, e o manufacturing, que eu falei, 2025, ficou claro para os americanos que a China não ia ser o chão de fábrica fornecedeira de produtos para ele o tempo inteiro. Porque ainda se falava de, olha, vamos investir na indústria naval, que, olha, os militares americanos, opa, peraí, né, que era o ponto fraco da China. Vamos investir mais em robótica, vamos investir não sei o quê. Então eles perceberam, e tudo com muito conteúdo local. Ou seja, a gente vai investir e eu quero que grande parte seja produzido aqui na China mesmo. Então isso acendeu uma luz vermelha para os americanos. Aí o Obama, a resposta dele foi: eu quero conter a China. Como eles falam, o que é conter? Ele propôs a Transpacífico, que era um acordo, tá, que entrava o Japão, entrava vários países ali da Ásia, como a ideia. Eles estão pegando, que ali é um lugar estratégico também para os americanos, né? Eles estão pegando, daqui a pouco eles vão querer perturbar ali também o meu comércio na região, a questão do Mar do Sul, etc. Então eu vou fazer um acordo como fosse para isolar a China. A China estava crescendo as cadeias de produção, eu vou fazer um acordo para isolar a China. Eles vão preferir mesmo, porque ali tem a questão de geopolítica, né? Vão preferir ficar do lado dos Estados Unidos e mas já isola a China. O sentimento dentro dos Estados Unidos da perda de emprego já, por conta da China. Isso de muito tempo. Isso de muito tempo. Esse sentimento já vinha... Tem, porque americanos, mesmo só para... Tem essa ideia. Quando foi a época do Reagan, falava a mesma coisa. A culpa do problema da indústria é a concorrência, não sei o quê. O americano, como grande hegemonia, diz assim: o problema é a política que eu estou fazendo. Não, a culpa é sempre... É sempre de alguém. É sempre de alguém. É sempre de alguém de olho puxado, né? Era o Japão e depois vira a China. Então, o Obama começa com essa política, tá, de contenção, né? Os chineses, eu lembro que, por acaso, a gente teve um encontro fora na festa de São Francisco, aí os chineses falavam: olha, se essa coisa realmente for tão para frente, de repente eu também entro, eu quero entrar nisso também. O chinês é muito pragmático, né? É um grande negociador. E aí, quando entra o Trump... Entra em 2016. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Acaba com esse TPP, porque isso vai empregar uma opção de gente, de mão de obra barata da Ásia. Então, toda uma política que fazia um certo sentido, né, que era a ideia da contenção da China, o Trump simplesmente falou: não, eu vou acabar, os Estados Unidos não vai fazer nenhum acordo com esses países asiáticos. E aí começa, né, e a partir daí do Trump, cria um acirramento maior dessa tensão, e isso é um tema dos Estados Unidos unipartidário. Republicano, democrata, todo mundo é contra a China. Isso. Agora, existem formas e formas de como você trata... Pronto, isso é o que eu queria... É a administração americana que mais implementou tarifas ou políticas comerciais contra a China? Qual é? O que as pessoas diriam? Biden? Não, mas o Biden não foi só a tarifa. Não, mas assim, de maneira geral. De maneira ampla, políticas contra a China, se você pega tal cota, tarifa... Ele não reverteu. Ele não reverteu. Você vai somando. Isso é essa coisa, a China está dentro de um contexto maior, que os Estados Unidos perdem o seu papel, depois que caiu o Muro de Berlim, aquela coisa toda. Os Estados Unidos era o dono da bola. Era, né? O xerife, né? Era o xerife, tinha até aquele historiador japonês-americano, fala: é o fim da história. O Francis Fukuyama. É o fim, isso mesmo, é o fim da história. Todo mundo agora, economia liberal, ordem liberal, as regras vão ser iguais para todos, que era o que se falava naquela época. Tudo harmonizado, tudo é igual, sem problema. O capital vai fluir de lá para cá, de cá para lá, não há nenhuma dificuldade, né? E eles foram vendo que não era bem assim, né? Ainda mais que a China foi ascendendo, não só a China, como outros países também. O Brasil ascendeu, a Índia... Coreia, né? Coreia já
Já vinha, né? Já vinha. Já vinha. Singapura. Mas a Coreia é pequena, né? Pequena, A Coreia não incomoda. Mas a Índia assusta mais, a China, Sim. certamente. Então, eles foram percebendo que não era bem assim. Depois, a ideia de acabar a história não acabou, né? Teve vários problemas, né? A questão da Iugoslávia, não sei o quê. Depois teve 2001, depois os americanos foram percebendo que não era bem assim. Claro que o mundo era muito menos amistoso do que eles imaginavam. E começou-se a discutir também essa questão, não da ordem liberal, que a China mesmo se beneficiou, mas da presença dos organismos internacionais. Tudo bem, a OMC, a Organização Mundial de Comércio, ótimo. Né? Mas por que tem que ser exatamente como os americanos querem as regras? Isso é que é a grande tensão, né? Como para o Brasil também foi. Tá? Quer dizer, eu quero uma maior participação nessas regras internacionais, quero mais participação no Fundo Monetário Internacional, quero mais participação na Organização Mundial de Comércio, quero criar novos bancos de desenvolvimento, e aí você começa uma tensão maior. O Xi Jinping não é contra globalização. O multilateralismo, ele fala tudo isso agora. Que multilateralismo é esse? Que ordem é esse? Quer dizer, eles não querem repetir exatamente o que foi o acordo feito sobre a hegemonia mesmo dos Estados Unidos no final da Segunda Grande Guerra. Tá, mas vocês iam dizer, você estava dizendo que ia discordar dali em algum ponto. Eu acho que tem Nós estamos em Trump 1 agora, lembrando para chegar. Deixa eu dar um passo para trás ainda. Ainda. Tem um ponto que é o seguinte. Louco para chegar agora no Trump 2. No Obama 2 ainda, tá? Tem um momento que eu acho que é importante, que eu acho que é quando a China, exatamente o que ele estava falando agora, que a China deixa claro que ela quer ter participação nas regras, vamos colocar desse jeito, que coincide com o final da administração Hu Jintao em Jiabao, que é a administração anterior, e a primeira administração do Xi Jinping com Li Keqiang. Duas coisas. A nova Rota da Seda, que ela vira um programa em 2013 e ela começa a ser implementada depois, mas ela existe como um papel em 2013. E segundo, com todas as sinalizações do governo chinês, principalmente a partir de 2015, já no Xi Jinping, de que eles querem se voltar para fora. A China sempre foi voltada para dentro. Tá. E a partir daquele momento, a China começa a ativamente buscar a promoção dos seus interesses no mundo. Tá? Aí que eu acho que as coisas começam a bater. Chama going out, que eles chamam. Going out policies. Ou sair para fora. Entendeu? E ali, os Estados Unidos, que viam aquele cara crescendo na região, principalmente em termos econômicos, começam a entender que talvez ele esteja mirando numa coisa muito mais alta. A gente chega na Trump 1, na verdade, no início dessa tensão. E o governo chinês é muito vocal naquele momento, né? Até fazer base militar fora da China eles fizeram. Você começa a fazer bases na África. A marinha que Lia citou, que era uma marinha que a gente chama de água verde, que é uma marinha de litoral, ela começa a ser modificada para ser uma marinha de projeção de poder, uma marinha de água azul. A única marinha no mundo hoje que consegue fazer isso realmente em escala global é a americana. A chinesa não faz isso em escala global, mas já é justo dizer que ela projeta poder do Pacífico. Pacífico e Índico, já temos um jogo diferente. Guardadas as devidas proporções, talvez seja como, sei lá, a marinha da Grã-Bretanha que projeta poder no Atlântico, ou a marinha russa que projeta poder no Báltico. Então você já começa a ter um jogo que é diferente. A interligação de infraestrutura da nova Rota da Seda, ela vem associada a uma interligação financeira, que aí vem os grandes bancos de fomento chineses entrando. Eu quero ter dinheiro dentro do Bretton Woods, né, dentro do projeto inicial americano, FMI, Banco Mundial, regras minhas. Mas eu posso ter o New Development Bank, onde a Dilma hoje é presidente. Eu posso ter mais internacionalização da minha moeda. Eu posso construir uma infraestrutura na Macedônia com aço chinês e empréstimo chinês. Entendi. Por que não? Ainda vai o pacote todo, né? Vai tudo. Ainda tendo o dólar como esteio de quase tudo. Mas progressivamente começando a olhar para o renminbi como uma moeda mais internacional. E aí você chega no Trump 1, onde esse movimento chinês ele vai se espalhando. Xi Jinping olha para fora, de fato, é o primeiro governante chinês efetivamente a fazê-lo. Tem uma discussão, na verdade, que Hu Jintao e Jiabao já pensavam nisso, mas vem a crise de 2008, 2009 e atrasa o processo. E aí você começa a ter um outro ator se organizando na Ásia, com pretensões não imperialistas, mas com pretensões de projeção de poder, que é uma coisa que os Estados Unidos não viam desde a União Soviética, porque a Europa nunca projetou poder, né? Ela se organizava dentro dela.
Para fora, é novo. Embora seja uma coisa um pouco diferente, né? Que os chineses, pela política externa deles, eles têm uma política externa, como eles chamam, de não interferência. E também não tem essa coisa imperialista de conquista de território, nem de muita interferência. Tem um pouco essa diferença, mas essa coisa do going out para os americanos, porque eles começaram a fazer o quê? Os chineses são muito cautelosos, eles não conheciam assim, exatamente, às vezes, como funcionavam os mercados ocidentais. Eles começaram a comprar e fazer parceria com muitas empresas. A Alemanha é um exemplo. Né? O que eles fizeram de parceria com empresas de alta tecnologia, e aí os próprios alemães criaram, né, isso é uma coisa que cresceu muito no mundo, são mecanismos de screening, quer dizer, de monitoramento do investimento. Os americanos faziam e começaram a barrar a entrada de investimentos chineses, porque achavam, os chineses vêm para cá, compram uma empresa, ele quer pegar essa tecnologia para ele, eles falavam, né? E fazer startup ou lá o que seja. Essa expansão chinesa foi ficando claro para os Estados Unidos que ali estava um competidor, e totalmente diferente do Japão, né? O Japão, por causa da Segunda Grande Guerra, sempre foi, além de ser muito menor do que a China, tinha um alinhamento natural. O chinês não tem nenhuma relação. Aí a gente chega no Biden. Não, a gente ainda está no Trump. Na verdade, deixa eu fazer um comentário antes aqui. Porque eu quero já ir para chegar no Brasil. Quem quer nos assistindo quer entender toda essa confusão aqui. Para chegar quando chegar. Agora, tem um ponto que ele falou agora que eu acho que é super importante. O processo de elevação na cadeia de valor, as pessoas associam a China como um país que rouba tecnologia. Na verdade, eles fizeram uma coisa que é um pouco diferente. Eu ouvi isso na primeira vez que eu fui. Eles tinham um Ministério das Ferrovias. Abertamente, numa mesa, com um monte de gente em reunião, não. A nossa ideia é o seguinte, eu vou comprar um trem da Bombardier, da Siemens, eu vou desmontá-lo inteiro e eu vou tentar remontar esse trem usando 70% das peças e cobrando 50% do preço. O meu produto não é tão bom quanto desse cara, mas o meu custo-benefício é melhor. Entendi. E aí várias depois, coisas, né? Em várias coisas. Em várias coisas. E depois eles começam a criar a tecnologia. O trem-bala não existia nas primeiras vezes que a gente foi na China. Hoje é a maior linha do mundo disparado. Eles têm uma coisa até que compete com o Musk. Musk tem o Starlink, eles têm, acho que é Space Sail, uma coisa Space assim. Sail. Mas vamos lá, vamos chegar para a gente chegar no Brasil. Vamos avançando, a gente agora... Então, Trump 1... Trump 1, Biden chega no Brasil. Trump 1 tem essa mudança de tom. Trump se coloca de maneira mais assertiva contra a China. Na verdade, ele se coloca de maneira mais assertiva, até antes do que China, ele se coloca em setores, né? As primeiras coisas são máquina de lavar, painel solar, elas não pegam China direito, elas pegam primeiro Coreia. Máquina de lavar pega Coreia. Pega vários. Mas ele se baseava em uma coisa que é importante, o Trump 1, ele respeitava a legislação americana. Tudo que ele fez era com base na legislação de comércio exterior americana. Isso. Que a gente vai ver o Trump 2, ele resolveu ser o dono da Constituição americana. Muda tudo e dane-se, né? Tudo. E tinha muito uma questão de segurança nacional, de setores estratégicos, que é algo que, depois da pandemia, ganha proporções gigantescas, que tudo vira estratégico, né? Na pandemia, as pessoas descobriram que eu preciso de uma luva de látex, e é feito na China. Eu preciso de seringa, e é feito na China. Eu preciso de insumo de vacina, e é feito na Índia. Você muda de eficiência para minimização de risco. Exato. A sua preocupação agora não é eficiência, que eles falam, é minimizar risco. Então, eu vou fazer acordo com quem está perto geograficamente. Tem um controle. Que é o chamado nearshoring. Eu vou fazer acordo com um amigo, com meus aliados. Então, você muda, né? Essa coisa, procurar o lugar mais eficiente não é a única objetivo. Eu chego já lá, mas eu queria já, assim... Biden assume e aí na verdade, eu acho que esse é o processo. A política ela vai mudando porque os objetivos mudam. Vão mudar. A pandemia muda muita coisa. Eu acho que a gente tem que entender Trump 2 Isso, também vamos começar agora, começou o governo Trump 2. Mas ele parte desse pressuposto, né? Você tem todas as coisas que você tinha lá de trás associadas ao, olha, o mundo pode ser um lugar hostil e eu não posso depender do mundo. E aí você troca até o friendshoring e o nearshoring para o onshoring. Eu não confio em ninguém. Então vamos dizer o que é o friendshoring. Friendshoring é isso, eu só vou fazer. Né? Eu tinha ideia... a produção para colocar o termo aqui, friendshoring. Friendshoring era a ideia. Antes você tinha o quê? A globalização, as cadeias globais de valor. Né? Que fala, o Brasil nem pertence a uma cadeia global de valor. Você reclama. Aqui na América do Sul não conseguimos fazer cadeias regionais. Com essa questão da pandemia, que é fundamental, junto já com a percepção da dependência. A pandemia porque alguns produtos
Ele precisava e tinha que... Estava longe. Ficou dependente. Ficou dependente da China. Ele começa aí, imagina, se ele e resolve. da Índia, né? Teve isso Da também. Índia, Da tem. Índia também. Então você fala, eu vou fazer acordos para botar as minhas cadeias de produção perto do meu país, que é o nearshoring, que é isso. A ideia tem que ser perto, porque eu tenho que diminuir o custo de transporte. Então não adianta eu ter lá maravilha, mas lá longe que demora mais. E friendshoring, quer dizer, eu vou querer ter perto com os amigos, com os meus aliados. México, amigo. Só que o Trump é tão, assim, vamos dizer, fora da casinha, que a primeira coisa também que ele fez no Trump 1, e agora repete, pior ainda, ele falou, que os Estados Unidos, o Canadá e México têm um acordo de livre comércio que é desde 1994. Né? Era o NAFTA. Que é o NAFTA, várias coisas. A primeira coisa que o Trump faz é: esse acordo não está bom, não. Não está legal, não. Não está legal. A gente tem que refazer esse acordo todo. E agora, pior ainda, ele simplesmente... Jogou tudo pro alto. Jogou tudo por alto, né? Então, Deixa eu só... A gente falou aqui no início que nós estamos em início de maio de 2025, né? Então, já no início do ano, o Trump já sinaliza que vai ter uma série de novas políticas tarifárias, etc. E a gente assistiu aí nas últimas semanas uma guerra tarifária com vários países do mundo, mas especialmente com a China, tá? A gente não pode nem colocar valores aqui, porque está mudando o tempo todo. Você estava brincando de manhã, a gente está gravando de manhã, mas à tarde já é outra coisa, tá? A interpretação disso em termos dessa polarização China-Estados Unidos, e aí a pergunta, tá? Para vocês dois. Como é que o Brasil pode se beneficiar desse cenário, tanto imaginando o curto prazo, aí mais imediatamente, mas no médio e longo prazo? Como é que vocês veem o Brasil se encaixando aí nessas transformações, e onde é que a gente pode ganhar, onde é que a gente pode perder? Lia e aí, Lívia, eu queria já... Primeira coisa, isso é uma questão de política externa, né? O Brasil tem, a não ser raríssimas exceções, a tradição nossa é uma tradição de multilateralismo e de certa neutralidade. Lembrar que a China é o principal parceiro comercial do Brasil, mas o maior estoque de capital que a gente tem aqui, estrangeiro, com as multinacionais, é mais americano do que chinês, não dá nem para comparar. Depois, a gente está nas Américas, não dá para fingir, a gente está dentro da zona de influência, e uma das coisas do Trump hoje, quando ele fala que era a Groenlândia, que era o Panamá, eles têm um pouco de uma doutrina que era americana, que é assim, as Américas têm que ser lideradas pelos Estados Unidos. A gente tem que fazer um jogo de cintura, porque a gente também quer a China. E a gente é muito a favor, em termos da política externa, do sistema multilateral. E agora nós apostamos mais na... O que é um sistema multilateral? Multilateral é a ideia que foi o sistema que foi criado pós, né, foi desenvolvido na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que foi onde você criou esses organismos internacionais, né, que é o Fundo Monetário Internacional, a questão própria depois do GATT, que virou OMC, Banco Mundial, e o próprio sistema ONU. Que a ideia é o quê? Que o mundo aí depende de uma questão aqui mesmo de relações internacionais. Alguns acham, se você deixa os países sozinhos, vira tudo caos. Cada um uma organizada mínima. Tem que ter cada um seu interesse. Então eu tenho que ter algum tipo de organização, criar algum tipo de regra que permitam que as coisas aconteçam, que o comércio possa existir. Você imagina se cada um resolve chamar um produto de uma tarifa, ou lá o que seja. Enfim, você tem que ter um mínimo de organização. Lógico que essa organização foi criada pela influência dos Estados Unidos e dos aliados, né? Os grandes negociadores foram os ingleses e os americanos, né? Só que o mundo muda, né? Então, algumas ordens que estão ali, os chineses, mesmo outros países, acham que tem que fazer algumas mudanças, né? E os Estados Unidos chegou até um ponto que ele simplesmente acabou com a Organização Mundial de Comércio para ele. Ele não aceita mais, né? Como é que você soluciona, né? Em termos de guerra também, ele já deixou de respeitar várias soluções, várias resoluções do Conselho de Segurança. Então, é um mundo diferente. Né? Isso é que os Estados Unidos, quer dizer, o entendimento de como que ele vai se ficar nesse mundo. O que o Trump está querendo é algo complicado, né? A gente sabe, tarifa não vai trazer de volta a indústria americana, está impossível. Definitivamente não. E ele está destruindo uma coisa que é importante, se fala soft power, quer dizer, os países, não é só na base da conquista, né? Da militar, tem também da sua ideologia, da sua forma. Então ele está acabando com tudo isso. O Brasil, o que pode fazer? A gente vê, conversa diplomata, eles acham
primeiro, saiu o acordo Mercosul-União Europeia, que é um acordo que já foi negociado, mas ainda não está implementado. É importante para os próprios europeus, não para todos, mas a maioria, de que, olha, o mundo não vai ficar parado por causa do Trump. A gente vai continuar, a gente acredita que o comércio é importante, né, ter os fluxos entre os países, né? Então, uma ideia que tem é assim, olha, os países devem continuar fazendo seus acordos e procurar o contrário, intensificar a sua rede de acordos. Quer dizer, a ideia é que assim, o Trump quer isso, vamos tentar ao máximo isolar essa questão do Trump. Então, entre eles, haver um certo consenso. A gente sabe que não é fácil, porque isso exige também que haja consenso em relação à China, e não necessariamente a União Europeia e mesmo os outros países vão entrar nessa agenda. Até entre os chineses, a União Europeia tem lá na China, mas não há um consenso absoluto. E tem a questão de segurança, né? Vamos ser bem... Embora também o Trump agora deixou um pouco a segurança da Europa para os europeus. Da Europa para os europeus, né? Então, acho que o Brasil, o que ele pode fazer é ficar quieto, né? Todo mundo diz, melhor não acirrar muito esse debate e tentar fazer o que o governo, a gente sabe, está tentando fazer, pelo menos é o que sai por aí, está tentando fazer essas negociações. O Brasil, né, eles são superavitários com o Brasil, há um interesse também dos americanos nessa questão de minerais críticos, enfim, tem várias coisas. A ideia é que a gente tenha alguma margem de negociação, né, com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, não perder, no caso brasileiro, o interesse, essa agenda. A gente é um global trader, a gente quer comercializar com todo mundo. Então, por exemplo, os BRICS, como que vai ter a reunião, é bom, né, todo mundo acompanhar, vai ter a reunião dos BRICS, que antes era só Brasil, Rússia, Índia e China, depois entrou a África do Sul, agora já tem os Emirados Árabes, tem o Irã, tem o Egito, tem a Etiópia, tem mais alguém, acho que tem, né, os Emirados Árabes também. Tem os Emirados Árabes que os americanos ficam preocupados porque eles falam, vai ser uma forma de... Eles vão criar uma nova moeda. Eles não vão criar uma nova moeda, mas é inevitável. Eles querem aumentar o quê? Os chineses estão preocupados, obviamente, a Rússia, aumentar o intercâmbio nas suas próprias moedas. Mas, o Brasil, ele pode se beneficiar de uma demanda a mais que a China possa gerar? Vamos lá. Aqui para você. Porque assim, eu que tenho produtos, uma né? então, Imagina você tem um empresário nos assistindo, um exportador, um pequeno exportador. Ele quer saber como é que eu me situo aí nesse novo mundo, né? Quais são os cenários que eu possa me ajudar a decidir aí? Acho que essa discussão ela tem que abrir em duas. Tá. Primeiro é o seguinte, deixa eu falar primeiro da importação de produtos chineses aqui no Brasil. Digamos que o nível tarifário, não vou citar o número, porque como a gente falou antes, o número muda toda hora, então não faz muito sentido a gente botar o número que ele vai acabar datando a discussão. Mas o nível tarifário que é praticado de Estados Unidos contra a China, de China contra os Estados Unidos, aumenta em relação ao que você tinha, isso é relativamente claro que vai acontecer. Tudo mais constante, vai sobrar mais produto chinês no mundo que não nos Estados Unidos. Esse produto ele pode ir para 3 lugares. O primeiro é ele vir estoque na China. O juro lá é baixinho, você consegue carregar isso por um tempo, mas você não vai estocar para sempre. Em algum momento no curto prazo aumenta o estoque, mas isso não é estrutural. Segundo, são os chineses consumirem os seus próprios produtos produzidos. Não parece ser o caso, dadas as dificuldades que o governo tem hoje de dinamizar o consumo na economia chinesa. Então vai sobrar... Como a Lia estava falando, né, tem uma grande parte da população ainda na China fora. Que melhorou loucamente, melhorou. Tá, Flávio? Tirou muita gente incrivelmente, da pobreza. Tá? Mas... ainda não... Não. Tipo, a economia é uma economia de serviços hoje em dia, mas promover o consumo doméstico é um problema. Eles têm dificuldade de fazê-lo. Tá? Deveriam fazer mais e não conseguem. Então vai sobrar produto no mundo. Esse produto... vai inundar, né? Esse que é o ponto. Países que não têm estruturas industriais e lobby organizados vão ser inundados. Então, sei lá, se eu fosse um chileno, eu estaria uma quantidade infinita, não estaria preocupado, porque na verdade eu, como consumidor chileno, ia ter preço muito mais baixo. Tá? A oferta ia aumentar loucamente e a vida ia seguir. Mas outros países têm lobbies mais organizados ou parques industriais maiores, mas as duas coisas não necessariamente andam juntas. E nesses países essa enxurrada ela não vai ser tão grande quanto deveria, porque ela vai ser contida em algum nível. Eu acho que o Brasil se enquadra nessa categoria. Tá? Antes da gente falar dos setores que podem ser beneficiados, eu acho que os produtores industriais
industriais brasileiros têm que entender que tem uma onda grande vindo e vai ser um pouco do interesse do governo, dos setores, da capacidade do lobby organizar ou não, sem entrar no mérito de estar certo ou estar errado, mas de conter essa enxurrada, porque vai sobrar produto no mundo. Então esse é o primeiro ponto. Primeiro lado. Segundo lado, exportação. A gente vai exportar produto industrializado para a China? Não faz muito sentido. Então a gente vai entrar em alguns mercados, possivelmente deslocando fornecimento americano, como aconteceu na Primeira Guerra Comercial. Todo mundo fala de soja, mas lá atrás soja subiu de 35% para a exportação chinesa para 80% da pauta, mais ou menos. Então você tem menos coisa agora para ganhar. Você tem alguma coisa para ganhar, talvez não. Você tem alguma coisa para ganhar em algodão, em milho, sorgo, proteína, né? Mas a gente está falando de commodities. Minério de ferro vai ser afetado nesse ambiente? Talvez até negativamente, porque vai balançar o crescimento global. Petróleo, a gente vai exportar mais? Eu não sei se de repente eles vão preferir puxar petróleo e energia da Rússia ou do Catar, porque você chega muito mais fácil do que o Brasil. Então, é muito mais do lado de commodities, certas commodities, é bem concentrado, do que uma questão ampla onde a China vai ser maior compradora de produtos brasileiros no agregado. Eu vejo muito o debate, não, o Brasil vai se beneficiar. Setores da economia brasileira vão se beneficiar. Mas eu entendo, e alguns outros podem perder também, né? Sem dúvida. E eu entendo que o benefício maior que você poderia ter nesse momento, na verdade, pensando como consumidor brasileiro, tá? Seria essa enxurrada de produtos trazer os preços para baixo. Que não vai acontecer aqui. Eu queria completar só o livro. A indústria já está preocupada com isso, tá? Já está querendo antecipar. O governo acho que está pensando em estratégias de como lidar com o aumento da importação. A gente já tem os instrumentos. E a gente tem uma coisa que chama-se cláusula de salvaguardas. O que é isso? Se entra, de repente, uma quantidade muito grande de importação, você pode, isso é legal, tá? Você faz uma proibição, não é proibição, você aumenta a tarifa, agora não pode ser cota, aumenta a tarifa, ou até em alguns casos fazer cota para controlar essa entrada de importação. Então está se defendendo que melhore esses mecanismos de proteção. A gente tem algo, a China é a campeã de processos que a gente chama de dumping, que é quando entra no país a um preço abaixo do que pratica no seu mercado. A China é a campeã e estava já a discussão de melhorar também, agilizar mais. Então, como o livro diz, isso aqui a gente tem que ter cuidado, eu acho, para não esse momento não ser o momento em que os lobbies mais fortes se aproveitem para aumentar a sua proteção. E aí você sobe os muros e, na verdade, a economia perde. E o consumidor tem pouco peso. É isso. Né? Quem berra mais, quem enfim, tem mais força, são aqueles que são mais beneficiados diretamente. O consumidor, assim, você fica sabendo qual é o custo dessa minha blusa se não tivesse tarifa de importação. Ninguém faz essa conta, porque certo? Está muito diluído. Ninguém fica pensando, quando eu compro, no Brasil o têxtil tem uma tarifa alta, tá? Quando eu compro, se fosse tarifa zero, nossa, minha roupa ia ser muito mais barata. Ninguém faz isso. Então você tem esse perigo. O questão agrícola eu concordo totalmente. Agora tem o que está muito se falando, é a gente ganhar mercado nos Estados Unidos. Aí ganhar mercado seria calçados. Porque ele taxou outros países, não, temos por causa da China. Por causa da China, na verdade. Por causa da China, é a China. A gente era um grande exportador de calçado nos Estados Unidos. Mas no caso do café, há a possibilidade de vender mais para os Estados Unidos, dado que a taxação no Brasil parece que é menor do que os outros países. Mas aí acho que não vai fazer muita diferença, não. Seriam nesses produtos onde calçado, vestuário. Calçado. Vestuário, eles acham que algumas coisas de peças, algumas de automóvel, algumas coisas, então, teriam esses nichos. Mas eu acho o seguinte, quer dizer, você pode até, porque isso tem saído, né? A indústria calçadista está animada, a indústria têxtil, né? Aí seriam essas oportunidades, mas não é uma oportunidade que eu acho lá muito saudável, entre aspas, porque nesse mundo de tanta transformação, tudo bem, você vai se aproveitar, mas o pior para o Brasil vai ser se essa guerra comercial se acirra, você vai acabar, nem os Estados Unidos já está com problemas de crescimento, a China também vai ter, você tem uma recessão mundial, que aí todo mundo sai perdendo. Esse é o grande ponto, entendeu? Todo mundo está olhando o micro e está esquecendo de olhar o macro. O ambiente global piora muito. Mais incerto, né? É muito incerto, você para investimento, quem é que vai investir sabendo, hoje a tarifa é tanto, o dia seguinte a tarifa é outra, você paralisa.
Isso é um ponto importante, né? Você paralisa totalmente. Isso o Trump está sendo muito bom para fazer. Ele sabe fazer. É um projeto muito bem executado. É um projeto bem feito. Desse grau de incerteza que ele está criando no mundo, né? Agora a gente está falando de, assim, basicamente mais de produtos, mas não pode haver uma reestruturação na cadeia de produção no mundo, ou seja, as indústrias se reinstalarem em outros países, aproveitando isso que você estava falando. Mas é o comentário dela, do Flávio. friendshoring. Assim, você faz isso quando você tem certeza da tarifa. Você tem que ter previsibilidade. A fábrica não existe. Digamos onshoring, né? Vamos pegar o que você fala. Onshoring significa trazer para dentro da produção. Você vai trazer essa produção para dentro dos Estados Unidos, fazer um investimento de uma fábrica para ele maturar, para ele começar a funcionar daqui a 2, 3 anos. Se você não sabe qual é a tarifa, você não sabe qual é o teu fornecedor, você não sabe qual é o teu mercado, por que eu vou fazer isso? Existem, obviamente, empresas que estão fazendo migração de produção. E aí, Apple, Roche... A Tesla está na... A Tesla já... Não, a Tesla está lá quietinha no lugar. Pois é, mas o que é que vai acontecer? Porque vai exportar... Mas, de novo, você vai trazer a Tesla, tá legal, vai trazer a Roche. Isso vai fazer uma reindustrialização americana, vai trazer emprego para os Estados Unidos. A Tesla vai trazer robôs, gente. A Roche trouxe empregados, legal, aumentou a produção, aumentou as vagas em, sei lá, 300 pessoas. Uma bagunça inteira para ganhar 300 pessoas. O carro produzido na China da Tesla, quando exportar para os Estados Unidos, quer dizer, ele levar de volta para os Estados Unidos, vai ficar mais caro lá. Sim. Mas ele está criando várias exceções. Mas aí ele vai criar as exceções. Já criou tá. Aí que é o negócio. Porque o Elon Musk está dentro do governo, então ele vai... Mas aí você vai criando as exceções. Ele criou exceção para carro, para autopeça, para telefone. Para telefone. Ele sabe que ele aí perde, entendeu? Enfim, para coisas eletrônicas. Então, o que ele faz é essa confusão danada, entendeu? A mesma coisa. Como ele cria exceção, o cara fala, vou fazer essa mudança? Não. Né? Daqui a pouco ele volta atrás. Então, essa incerteza que é uma coisa que não tinha no mundo, e pior, né? Que ele nem comentou quem não é comércio, mas também pega, é o dólar, né? Isso. Ele quer fortalecer o dólar, o que ele está fazendo? O governo americano está perdendo legitimidade. Esse é o ponto. Moeda precisa confiar no dólar. Você vai confiar atualmente? Você fica o grau de risco que isso pode ter. Então, ele realmente está conseguindo acabar com a própria economia americana. Ele quer hoje, ser uma agora, reserva de valor que você não tem confiança na reserva. Então, a coisa é uma contradição em termos. Em termos, né? Agora, deixa eu fazer há uma crítica sempre, né, de alguns setores no pensamento econômico nacional, que o Brasil, ao longo dos anos, se desindustrializou. O comércio, ou essa nova política comercial que o Brasil possa se enquadrar, pode ajudar o Brasil a, de alguma forma, em alguns setores, se reindustrializar? Vocês acham que existe essa perspectiva? Vou deixar a Lia começar, porque eu vou ser mais polêmico nessa. Não sei se é uma questão de reindustrializar. Eu acho que você exporta o que você produz. Eu acho que o problema do Brasil, né, que também é a mesma coisa, é aumentar a sua produtividade. A indústria, ela é importante que ela aumente a produtividade, tem uma agenda, né, a gente fala educação, mas não tem uma coisa mais constante, questão da infraestrutura, questão de um apoio realmente da tecnologia. Uma estratégia, né? Uma estratégia mais clara. Nem precisa, a gente não vai ser chinês, não tem nem sentido, mas ter uma clareza maior disso. Tem toda a parte de serviço, 70% lá do nosso PIB é serviço. Aí é um problema sério. Como é que a gente melhora a produtividade no caso de serviço? Agora, o que é reindustrializar? Aí não vai cair na coisa do Trump. Vamos trazer de volta, vamos ter indústria que antes não tinha, vamos agora ser a liderança tecnológica em, sei lá, em computador. A gente não vai ser isso. Né? Acho que a gente tem que procurar explorar, são aqueles nichos, investir. Né? Mesmo commodity, todo mundo é muito contra commodity, mas commodity você pode adicionar valor, pode melhorar seu perfil exportador. A gente quer a questão da indústria do petróleo, as coisas associadas, tem várias coisas para fazer. Então, quer dizer, primeiro tem que, eu acho que, definir o que as pessoas querem dizer com reindustrializar. O que é isso? Assim, deixa eu pegar, até a Lia já levantou a bola para mim. Posso fazer uma maldade contigo, adicionalmente? Pode, claro, por favor. A gente tem uma indústria de transporte como a Embraer, que é competitiva mundialmente.
Tá. Por que a gente não consegue ter um parque de construção de navios? Que já, o Samuel teve aqui, Samuel Pessoa, disse que tentou 3, 4 vezes e deu errado. Eu vou devolver a esse programação pacote para aí. você. Vamos lá, é o seguinte, a Embraer deu Eu certo. tô aqui para perguntar a você. Quem mandou agora fez essa pergunta, eu vou devolver. A Embraer deu certo. Quantas Embraeres a gente pagou para uma dar certo? Alguém fez a conta? O custo de oportunidade, que Eu se não perdeu, sei. né? Entendeu? Porque a gente tentou vários eventos. A gente tentou a Engesa, deu errado. A gente tentou, em algum nível, a indústria automotiva, deu errado. A gente tentou a indústria naval, deu errado. Dentro do setor de avião, a gente tentou a Neiva, deu errado. A Neiva até existe, mas ela foi absorvida pela Embraer depois. Assim, um ponto seguinte, as pessoas partem do pressuposto, e aí a administração americana atual fala isso, tá? Que é necessário ter emprego industrial, porque emprego industrial é mais produtivo, ele gera uma classe média pujante, portanto faz um país enriquecer. Salários mais altos, pela produção de renda melhora. Associa a pior distribuição de renda com a comodificação e tornar Isso. serviço. Agora, se isso fosse verdade, a Austrália era um país subdesenvolvido. A Nova Zelândia era um país subdesenvolvido. A Holanda era um país subdesenvolvido. A Noruega era um país subdesenvolvido. A questão não é isso. A questão é que você precisa de instituições adequadas para promover o desenvolvimento de um país. Que instituições são essas? Estabilidade de regras, educação, infraestrutura, produtividade, que é o que a Lia está falando. Não é trazer um E investimento... nós do IBRE, nós temos Essa é a nossa agenda. Uma equipe de altíssimo nível. Essa agenda é a agenda perdida do Brasil. Porque a gente não fala dela. E ela é só a agenda mais importante. A gente discute muito guerra comercial, câmbio, juro, Selic, fiscal, tá, mas isso tudo é importante. Mas o que mantém a gente na armadilha da renda média é o binômio produtividade e educação. Eu acho que a educação é fundamental. Isso aí a gente É isso, tem uma agenda de atraso muito grande. Educação no sentido mais amplo, né? Sim. Ciência, tecnologia, qualidade e quantidade. Assim, quantidade. os únicos países que ultrapassaram a renda média foram Japão, Singapura e Coreia do Sul. Por quê? Conseguiram... Educação. Educação. A prescrição está dada, gente. É porque é ruim de fazer, é difícil. Demora tempo, tem que ter plano, tem que ter organização. Não é prioridade. Todo governo diz que é prioridade, acaba... Nós estamos chegando já aqui ao final da nossa conversa, infelizmente. A gente podia ficar aqui 2, 3, 4 horas aqui, mas era porque são muitos assuntos. Mas eu queria ainda fazer uma maldade com vocês nesse final. Né? Eu vou devolver, Flávio. Cuidado. Lia, a gente fazer um exercício de futurologia. Tá? Eu sei que é muito difícil e os economistas... eles gostam de fazer isso, mas sempre tem dificuldades, né? Mas a gente precisa ter algum cenário do que é que possa acontecer nos próximos anos. Qual a sua percepção de onde é que tudo isso vai desaguar? Você tem alguma formação de ideias, de opinião sobre isso? Eu sou economista que não tem bola de cristal, não. Verdade. Tá? Muito difícil ter bola de cristal. Por isso que é a maldade, né, que eu perguntei. Não, eu acho que, sinceramente, acho que vai chegar um ponto, já está acontecendo um pouco nos Estados Unidos, das próprias forças dentro da sociedade americana começarem a reagir em relação ao Trump. Agora ele resolveu fazer uma tarifa de 100% sobre filmes estrangeiros. Hollywood, né, audiovisual é uma coisa importantíssima. Nem toda locação americana é feita no território americano. Se for feito, sei lá, filmado em outro país... Na Inglaterra. Ele vai taxar, quer dizer, então são coisas tão absurdas. E é soft power na veia, né? E ele não entendeu isso. Então, eu acho que, de alguma forma... Vai haver uma reação. Vai haver. Quando houve essa coisa agora que o dólar começou a cair, você viu que ele teve que voltar atrás um pouco. Então, eu acho, agora, isso não resolve a questão da rivalidade ou da maneira como os Estados Unidos encara a questão da China. Isso é que eu acho, não tem bola de cristal, porque os Estados Unidos têm isso, historicamente a gente sabe, a grande dificuldade não é só os Estados Unidos, qualquer país que já foi hegemônico, de como ele aceita a entrada de outro país. Tá. Né? Então, esta rivalidade, né, vamos botar assim, rivalidade, infelizmente, na história, ela acaba em rupturas. Em rupturas mais complicadas, sérias, né? Mais sérias. Não. Então, esse eu já vi, né, esse mais pessoal de ciência política, outro dia mesmo estava numa mesa, 100 dias do Trump, e muitas pessoas assim com uma visão extremamente pessimista.
né, achando que pode haver, daqui não, se continua, pode haver enfim, uma guerra, alguma coisa assim, mais séria. Então, isso é um cenário. O outro cenário, que aí eu gostaria que fosse. Então, o primeiro cenário é, de alguma forma, o Trump e a sociedade exigir um recuo. Recuo, pelo Trump. menos, dessa loucura, diminuir, mas isso não vai resolver a questão, eu acho, de como você vive. O mundo nunca viveu isso, né? Com a China, os Estados Unidos, a gente pode esquecer a Rússia também, que tem um lado que é importante. Dentro desse mesmo mundo, cooperando, tendo regras, essas coisas todas. Esse cenário que é o cenário, acho que, mais desafiador. Como que seria os Estados Unidos tem que aceitar, e a China também, por sua vez, sentarem na mesa e conseguirem chegar a algum tipo de acordos da ordem internacional. Né? Eles conseguem fazer isso na ONU, mais ou menos. Na parte de... Eu acho que é mais complicada a parte de comércio, mais do que a parte de finanças. Finanças, eu acho que o capital vem para cá, vai para lá. Mas na parte de comércio, mais complexo. eu acho mais complicado, porque aí o comércio ele espelha a questão da competitividade, das políticas, que o comércio atualmente trabalha também com as políticas domésticas, né, dos países. O que pode acontecer, sinceramente, eu não sei. Eu já vi um grande economista de um instituto importante americano dizendo não, os países deviam procurar entre eles, fazer acordos entre eles, resolver e deixar os Estados Unidos isolado, que em algum momento ele vai se tocar. Mas os Estados Unidos é um poder militar muito grande importante. Demais para pensar desse jeito. Não dá para fazer. Então, sinceramente... Tem um mercado muito grande, né? Ele usa esse mercado como barganha. Que a gente pode esperar que eles tenham, né, o próximo presidente, não sei o quê, porque o Biden não estava assim, tinha todas essas políticas de indústria, não sei o quê, mas não era ideia de chutar o balde em relação à China. Então, não sei o que vai acontecer. Estou dizendo que o ideal seria conseguir chegar a algum consenso, e para isso eu acho que o Brasil pode cooperar. Esses países emergentes, Brasil, Índia, não sei o quê, que convivem com diversidade, não estou dizendo que eles vão resolver, que a gente não tem poder nenhuma, barganha internacional nossa só é bom para agricultura e meio ambiente. O resto... Mas pensar, né? Vamos pensar que formas a gente consegue fazer alguma conciliação, mas não consigo ver isso no curto prazo, não. Acho que isso ainda vai ficar essa confusão. A única coisa que eu espero é isso, é que diminua essa forma truculenta do Trump para dar alguma chance de algum tipo de acomodação. Né? Senão, eu acho que a escalada é complicada. Deixa eu pegar essa deixa dali. Assim, na verdade, eu acho que tem dois caminhos aqui nessa relação Estados Unidos e China. Do lado chinês, eu acho que é exatamente isso. Eles contam com a disciplina da opinião pública, ou americana ou global, contra as tarifas de Trump, contra a atuação de Trump. Numa democracia você tem opinião pública. Na China você tem opinião, mas ela não é pública. Numa democracia você tem. A aposta americana é trazer tanta dor econômica para a China, especialmente nos pequenos comércios exportadores, que a China tenha que capitular. Só que o governo já está colocando na mesa programas como o BEM, que a gente teve na pandemia aqui no Brasil. Sustentação de renda, de emprego, mediante subsídio. Que governo? O Xi Jinping. O Xi Jinping, o governo chinês. O governo chinês já está fazendo isso. Tá? Já tem uma discussão agora no fim de semana de você fazer esse tipo de política. Crédito subsidiado, garantia de emprego e vamos que vamos. Não dura para sempre, mas você consegue ultrapassar essa fase mais crítica da tempestade. O que me preocupa muito do lado americano é que eu vejo uma carga ideológica nesse governo que é muito maior do que no Trump 1. Tá? No Trump 1 ele estava cercado pelo establishment dos republicanos. Era a galera de Washington profissional. Nesse governo ele se cercou de gente dele. Tem uma série de pessoas, além de Peter Navarro, Lutnick, essa galera que já tinha lá antes, você traz pessoas novas que têm uma visão muito particular de mundo e alinhada à visão de Trump do mundo. E isso, quando você não tem pesos e contrapesos, aumenta o risco de você passar do ponto. Eu me alinho dos que estão mais pessimistas. Eu acho que essa situação ela vai passar muito do ponto antes da gente voltar para alguma discussão mais razoável. E eu gosto de pensar na interação entre os dois como aquele Game of Chicken, tá? O jogo do covarde. Que os dois carros estão acelerando e ninguém quer desviar. Em algum momento vai ter. Já bateu. Já bateu. É uma coisa que o livro estava falando, só para terminar, porque ele botou lá no X dele, né, o Trump, que ele acha, não sei para que precisa respeitar a Constituição, não. O presidente fala isso. É inacreditável. Na economia do mundo, que ele transmite para o resto do mundo?
ele não vai respeitar a Constituição. O que ele quer dizer com isso? É complicado. Estamos num momento muito complicado, peculiar, né? Aí espero, enfim, que as pessoas têm que estar atentas, né? E pensar aqui no nosso Brasil como que a gente enfrenta essa situação. E não deixar também aqui essas polarizações. Aqui a gente não precisa ser nem a favor dos Estados Unidos, nem a favor da China. Sim. Nós queremos relações... E negociar. E negociar. Com tudo e todos. Com tudo e todos, que é o que a gente pode fazer. Pessoal. É isso. Bom, muitíssimo obrigado, Lia, Lívio. Realmente foi... A gente aí passou por muitos temas e aprofundou muitas questões. Com certeza quem ganhou foi você, que acompanhou até aqui mais um podcast, Conexão Econômica do Instituto Brasileiro em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado. Compartilhe esse programa com seus amigos, aqueles que se interessam pelo tema de comércio exterior, que com certeza nós teremos aí grandes audiências. Muito obrigado e até um próximo episódio.